Fala pessoal, vamos começar mais uma aulinha agora, energia química voltadas aos cáusticos. Se na de sexologia eu já tinha tirado muito, agora eu tirei mais ainda. No slide 50 eu transformei em 7. Mas vamos lá. Primeiro entender. Energia de ordem química. São os voltados a substâncias químicas. E elas podem agir de duas formas. Só pensar na lógica, de que forma uma substância química pode agir. Pode agir de forma externa, ou pode agir de forma interna. As que agem de forma externa geralmente são ligadas aos ácidos e às bases. Então, um produto químico de limpeza ou algum produto químico específico para algum determinado fim, etc. Já as internas voltadas aos venenos. Veneno de rato, veneno de barata, veneno contra o humano, e aí vai. Beleza. Vamos entender isso primeiro, depois a gente vê a oportunística lá na frente. Então, as químicas são esses dois principais que eu falei, que são os que vêm de fora e os que vêm de dentro. Ou melhor dizendo, para a gente não confundir, os que agem de forma externa e os que agem de forma interna. Dentro dos que agem de forma externa, a gente divide entre os ácidos e as bases. Os ácidos também são chamados de coagulantes, enquanto as bases também são chamadas de liquefacientes. E por que desse nome? Os ácidos, quando atingem a pele, ele forma uma escara seca, é, mais avermelhada ou mesmo preta, mais que desidrata de forma como se desidratasse realmente a pele. Então ele gera esse efeito de coagulação. Por isso os ácidos, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, eles são considerados de efeito coagulante. Já os liquefacientes são as bases, ou seja, aquele que tem pH maior que 7, de forma que esse, quando age diante da pele, ele liquefaz a pele, por isso que vem liquefaciente, transforma a pele que é sólida em líquido, por isso que ele é liquefaciente, por isso que uma base é liquefaciente. E dentro dessas bases temos a soda cáustica, temos a potassa, e aí vai. Então esses são os dois principais dentro dos cáusticos, que são os ácidos e as bases, coagulantes, liquefacientes. E aí nós temos os venenos, que vão agir de forma interna. E o que são venenos? São uma substância química que em determinada dose tem um caráter letal ou mesmo agressor ao organismo, via de regra voltada a acidentes ou mais comumente vistas em homicídios de caráter doloso. Então, como eu expliquei, temos os cáusticos e as bases, os cáusticos dentro deles as bases e os ácidos e as bases. E é isso, as bases vão liquefacer, então vai transformar o sólido em líquido, são liquefacientes, deixa a pele mole, esbranquiçada, às vezes amarelada, também conhecido como uma lesão mais úmida, enquanto os ácidos deixa mais preto, forma uma escara mais seca. Então, o que mais muda é isso. O coagulante deixa mais seca, o ácido deixa mais seco e o liquefaciente deixa mais úmido a pele. Sobre isso, esse é o mais importante. Lembrar que existe um crime que antigamente era mais visto, hoje menos, que chama-se vitriolagem. Dentro da vitriolagem, geralmente era usado vitríolo, que é uma espécie de ácido. Só que hoje considera-se qualquer tipo de ácido, porque o vitrilo ele não é muito comum mais. Então, geralmente usam ácido sulfúrico, ácido clorídrico são mais comuns. E o que é a vitriolagem? A vitriolagem ocorre quando uma pessoa joga o ácido no rosto da outra com o motivo simplesmente de deixar ela feia, de deixar ela com o rosto esquisito e gerar nela esse constrangimento. Esse crime de vitriolagem caracteriza uma lesão corporal gravíssima por conta da deformidade permanente no rosto da pessoa. Mas lembrar que vitriolagem é isso.
É um ácido que joga no rosto da pessoa para deixar ela feia e que isso é considerado uma lesão gravíssima. Beleza. Sobre cáusticos e subcáusticos é isso. Sobre veneno, lembrar aquilo que eu falei. É uma substância química que em determinada dose gera um efeito vulnerante à saúde de uma determinada pessoa. É importante diferenciar envenenamento de intoxicação, que isso ela não colocou nos slides dela. O envenenamento é voltado aos venenos, que é uma substância química, geralmente, que é voltado a envenenar mesmo, uma ação externa. Então, alguém coloca um veneno numa comida, por exemplo, o que aconteceu aqui com o caso da Mariana Perdomo, que não tinha nada a ver com a Mariana Perdomo, né? Mas enfim, que a pessoa coloca um veneno externo para tentar gerar uma lesão na pessoa. Já a intoxicação nem sempre é uma causa de homicídio, nem sempre é proposital, e é uma reação interna do organismo visto a uma substância química ou mesmo a energias de outras formas, como por exemplo de alimentos. Então, uma intoxicação alimentar, intoxicação por camarão, é uma intoxicação. Então é importante diferenciar. Foi me perguntado agora na prova oral de legista sobre essa diferenciação, e é muito importante saber. Envenenamento de intoxicação. Não precisa saber essas origens dos venenos aqui, mas só coloquei esse conceito de envenenamento pra gente lembrar, que é causado por veneno, diferente da intoxicação, que geralmente não tem uma causa homicida, geralmente ou é acidental, que voltado assim, se for uma terceira pessoa, acidental em si de você comer alguma coisa e acabar se intoxicando com aquilo. Infortunística. Aqui eu coloquei só 2 slides porque, sinceramente, eu não lembro de uma questão de infortunística. Mas se cair, é só você saber o que é, que você, pela intuição lógica, você vai saber responder a pergunta, a questão. A infortunística é voltado ao estudo dos acidentes do trabalho. Simples assim. Então, quando a gente tem um acidente trabalhista, a gente vai utilizar dos conhecimentos da infortunística forense para conseguir elucidar o que aconteceu. E a partir disso, saber se foi um acidente, se foi uma doença da própria profissão, ou se foi alguma outra coisa relacionada a alguma coisa de fora e não tinha nada a ver com o trabalho. Então, o principal é saber isso. E aí eu coloquei essas 3 características aqui só para não ter nada mesmo. Só para a gente entender mais a questão do acidente de trabalho, porque do restante é muito incomum que cai, muito incomum que precisa saber, né? Porque é uma coisa que não é muito do dia a dia. Mas enfim, dentro do acidente de trabalho, é importante que a gente entenda a dinâmica do ocorrido. Então ele tem que envolver o trabalho em si, a pessoa tem que estar trabalhando e dessa forma ocorrer o acidente enquanto ela trabalhava. E é importante a gente entender que há uma exceção muito interessante, que é se a pessoa está no caminho da casa dela até o trabalho e acaba por acidentar, por exemplo, um acidente de carro, é um acidente de trabalho. Então é importante saber isso, que tanto ir para a empresa ou voltar da casa para a empresa é um acidente de trabalho. E aí é preciso que se entenda essa relação, esse nexo de causalidade. Se, de fato, enquanto ela trabalhava ou devido ao trabalho, ela ocorreu esse acidente. Já a diferença entre doença do trabalho e doença profissional é mais com relação a como que aconteceu. A doença do trabalho é uma doença que é adquirida pelas condições do ambiente laboral. Então, por exemplo, um problema respiratório por conta da exposição a poeiras é uma doença do trabalho, porque ela foi adquirida ali pelas condições do ambiente do trabalho. Já a doença profissional
ela é causada pela atividade em si, pela função que a pessoa desempenha. Então, um que é muito comum chama-se silicose nos mineradores, por conta das condições que eles estão trabalhando ali e seria inerente. Então, uma doença profissional é uma profissional, é por conta da profissão. E a doença do trabalho é aquela que resulta por conta do ambiente do trabalho. Lembrando disso, eu acho que é o mais importante da infortunística, não tem que ficar quebrando muita cabeça. E lembrar lá a questão das energias de ordem química, cáusticos, né? Ácidos bases, a diferença das lesões, uma seca e outra úmida. E lembrar dos venenos e a diferença de envenenamento e intoxicação. Acho que pra mim já tá mais do que suficiente. Então é isso.